Bom, galera, nós vamos discutir hoje o campesinato como ator político no Brasil. E por que deste título ser tão importante quando a gente aponta o campesinato como ator político no Brasil? Porque por muito tempo, o campo brasileiro, os trabalhadores camponeses, eles foram excluídos de todos os processos políticos. Eles só vão começar a protagonizar ou procurar regulamentações, instrumentalidade jurídica só no século XX. Isso é muito estranho a pensar, porque o Brasil por si só, desde a invasão portuguesa aqui no território, ele se consolidou sempre por uma lógica agrária exportadora. E é isso que nos traz a uma reflexão, porque é um país que se pautou pela lógica agrária exportadora, entretanto, os trabalhadores que produziam no campo sempre ficaram marginalizados. E isso é tão importante pensar que a gente pode fazer uma relação, por exemplo, e eu vou trazer isso na aula logo mais, com os trabalhadores urbanos que tiveram reconhecimento jurídico e instrumentalidade enquanto lei muito antes dos trabalhadores campesinos. Quando eu aponto este título, O Campesinato como ator político no Brasil, eu estou mostrando que, para isso, fora necessário criar ligas e, posteriormente, sindicatos. Então, hoje, nós vamos efetivamente começar a discutir a formação das ligas camponesas no Brasil. Aí vocês devem estar pensando, poxa, Probaglini, numa outra aula, você disse que as ligas camponesas, elas já são resultados do movimento do Brasil Colônia. Não. Nós tivemos movimentos camponeses em pontos muito isolados. Esse é um dos grandes problemas dos movimentos camponeses no Brasil. Pontos muito isolados, mas que não se conectavam enquanto uma unidade de luta política. Eram muito mais movimentos para cuidar do seu espaço do que necessariamente uma unidade de classe. Vou dar um exemplo aqui para vocês, amores. Imagina, eu vou pegar aqui um movimento no interior da Bahia, perfeito? Os camponeses numa fazenda no interior da Bahia. Eles vão lutar por uma melhoria naquele espaço. Entretanto, aquele espaço, amores, não tem uma conexão direta, por exemplo, com trabalhadores rurais do estado de São Paulo. Então você não tem uma unidade política, você tem basicamente lutas locais. E considerar o Brasil como este país continental, amores, então logo você não tinha essa unidade. Mas é claro, amores, que quando a gente começa a discutir a resistência camponesa, eu já peço licença a vocês para a gente começar a discutir aqui. Ó. A resistência camponesa não é um produto apenas do século XX. A resistência camponesa, amores, resistência não necessariamente te leva a formar uma liga ou um sindicato. É claro que a resistência é o primeiro passo, mas isso não necessariamente acontece. Por exemplo, eu fiz uma lista aqui, esta lista foram exatamente todas as resistências camponesas que eu discuti com vocês na última aula. Então, a começar, por exemplo, a resistência indígena, quando os portugueses invadiram o Brasil, já é uma primeira resistência campesina. Mas e aquele mito que os indígenas aguardaram quase que como uma recepção aclamada dos portugueses e aqui ficaram quietos? Não existiu? Não. Eles resistiram. Por exemplo, eu sempre gosto de levantar os aimorés, amores. Isso, um grupo basicamente que se concentrou ali no sul da Bahia, protegendo o seu território. E esta luta indígena já é uma resistência campesina. Outra resistência tão importante também do campo foram os quilombos. Ora, dentre os quais nós podemos destacar o Quilombo dos Palmares com 20 mil pessoas. Era uma resistência campesina, era uma resistência de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Podemos também destacar a cabanagem que ocorrera na região do Grão-Pará, hoje, Pará, onde as pessoas, principalmente indígenas e trabalhadores escravizados, moravam em cabanas numa linha
muito grande de miséria e lutavam por uma participação política e, consequentemente, também por terra. Isso é uma resistência camponesa. É claro que a gente vai ter uma pausa aí com a Lei de Terras de 850. Muito importante, grandes mestres. A Lei de Terras, e vocês já bem sabem, é quase que a efetivação. Isso mesmo, é quase que a efetivação da concentração fundiária do Brasil. Tomem nota, para quem não lembra, a Lei de Terras fora aquela lei em que o governo pegou todas as terras devolutas que estavam espalhadas pelo Brasil e, com essas terras espalhadas pelo Brasil, as pessoas só poderiam adquiri-las por meio da compra. Veja só, se você tem esta pessoa nesta terra, com a Lei de Terras, você só consegue adquirir por meio das compras. É claro que nós vamos ter outros movimentos de resistência, tais como a Sabinada na Bahia, Canudos na Bahia, Contestado, Paraná e Santa Catarina e, claro, o cangaço. É muito importante, amores, que eu até deixei o cangaço como um ponto final, porque vai ter gente que vai contestar. Poxa, professor Baglini, mas o cangaço está muito mais relacionado ao banditismo do que necessariamente a uma resistência campesina. Vejamos. Se a gente fizer uma análise bem a fundo, sabe, pegar o cangaço e rasgar ele assim no meio e olhar, quem compunha o cangaço por muitas vezes eram camponeses excluídos de sua terra. Eram camponeses explorados por latifundiários. Eram camponeses explorados por coronéis. Então eles compunham. Diferente de outras resistências campesinas, o cangaço, meu caro, tinha arma. Aí vai ter gente que vai falar, mas o cangaço também lutava do lado de coronéis. Infelizmente, o cangaço também lutava do lado de coronéis, tais como lutava contra os coronéis. O cangaço, ele procurava aquele que o alimentava, seja por capital ou seja por influência. Agora, virar e falar que o cangaço não faz parte de uma resistência campesina, isso está equivocado, isso está errado. Afinal, durante mais de 40 anos, 4 décadas do movimento do cangaço, ele basicamente fora composto de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Tudo bem? Mas o cangaço valorizava os coronéis? Infelizmente, em alguns momentos do cangaço, sim. Mas ele era a principal expoência da concentração fundiária que tivera no Brasil. Porque se você não tivesse essa concentração fundiária no Brasil, você não teria o cangaço. Então o cangaço é resultado dessa expropriação de terra para com os pequenos agricultores. Então percebam, já toma essa nota. A resistência camponesa não é um produto apenas do século XX. É claro que enquanto unidade política, enquanto luta, enquanto classe sindical, os camponeses vão só se organizar enquanto luta sindical apenas no século XX. Aí você deve pensar, poxa, Probaglini, eles demoraram mais de 400 anos para começar a lutar por uma reforma agrária, sendo o principal mote da Liga Camponesa? Sim, por um simples motivo. Os camponeses, de boa parte, tanto do Brasil colônia quanto do Brasil império, eles estavam descentralizados e, principalmente, muitos eram escravizados e, por serem escravizados, não enxergavam uma unidade, uma identidade à terra no Brasil. Pelo contrário, muitos escravizados queriam vazar deste território. Então é isso, muito importante. Enquanto unidade política, a luta camponesa se articula no século XX. Entretanto, não podemos negar que ao longo da história do Brasil também houvera muita resistência campesina. Aliás, amores, vocês bem sabem, o Brasil, ele fora organizado por esta concentração fundiária. O Brasil,
Ele tem essa estrutura que se pauta desde 1530 na divisão de terras do Brasil, as sesmarias, as capitanias hereditárias, pela grande concentração fundiária. Então, isto é um ponto muito importante. Vamos lá. Não tem como tu construir a história das ligas camponesas e não apresentar o Conte. O que fizera no século XX e por que no século XX os camponeses decidiram então lutar por uma unidade política, ou melhor, se organizar em ligas, ou melhor, se organizar em sindicatos, tais como queria Francisco Julião. E é esse contexto que eu vou apresentar a vocês. Para começo de conversa, amores, para começo de conversa. O Brasil, e vocês bem sabem, e aqui eu não vou abrir, eu já dei essas aulas em outros momentos, e vocês já sabem aqui no meu canal, houve, em 1929, uma quebra do Acordo São Paulo em Minas Gerais, naquela política do café com leite, numa política que se instituiu a República Velha. Importante, amores, que tem que tomar cuidado que a República Velha não era só São Paulo e Minas. Você tinha a Bahia, você também tinha a Paraíba. A gente às vezes fica só São Paulo e Minas. Não, não era. Eram articulações políticas em que São Paulo e Minas sempre protagonizavam, mas não eram só. Tá bom? Há essa quebra de acordo. Como vocês bem sabem, era para São Paulo indicar um mineiro. Era um acordo. Então, depois de Washington Luiz, um paulista deveria vir um mineiro. E com essa quebra de acordo, São Paulo indica Júlio Prestes, pelo Partido Republicano Paulista. Ora, e o que esta indicação de Júlio Prestes tem a ver com movimentos campesinos? Vejamos tudo. Se a gente está falando de República Velha e República do Café com Leite, consequentemente, nós estamos falando de concentração fundiária. E a partir do momento que você há uma ruptura na oligarquia agrária, na elite agrária, você cria condições, prestem atenção, para que os camponeses olhem aqueles que estão mandando em você numa estrutura de rompimento. Isso facilita, por exemplo, ideais, e vocês bem sabem que os anos que vão se suceder a esta República Velha é um momento de ideais comunistas que estão chegando aqui no país, ideais liberais que estão chegando e o flagelo totalitário europeu também chegando aqui no país. Com isso, você cria condições para a chegada de Getúlio Vargas. Você há um rompimento na estrutura da elite que mandava durante a República Velha. E Getúlio Vargas, por meio de um golpe, vai assumir o país. É claro, não vou aqui construir o governo de Getúlio Vargas, mas eu trouxe 3 características muito pontuais para vocês compreenderem o porquê este contexto histórico vai explicar as lutas camponesas. Quando a gente pega em Getúlio Vargas, primeiro passo é que ele foi um governo que centralizou bastante. Tanto centralizou que a partir de 1937 ele tomou tanto gosto por essa centralização que ele desce a Constituição Polaca. Inicia o Estado Novo, o período da ditadura getulista. Ele vai diminuir a influência das oligarquias. Amores, ele vai diminuir, ele não vai retirar as oligarquias, tomem nota. Ele vai diminuir. E isso vai ser quase que um banho de água fria para possíveis movimentos campesinos que viera a começar a ocorrer neste período. Presta atenção. Quando há a Revolução de 30, o golpe de 30, algumas articulações camponesas olham para Getúlio com uma grande esperança. Porque qual que era a principal discussão dos revolucionários de 30? Vamos criar um movimento anti-oligarquia. Peraí, se eu vou criar um movimento anti-oligarquia, logo eu vou tentar protagonizar os camponeses. Ora, eu estou assumindo o país com um discurso de industrialização, de anti-oligarquismo. Pois é. Getúlio sabia que não poderia marginalizar toda a oligarquia. A gente sabe disso.
A oligarquia pertencia ao principal quadro político do país. Além do mais, a oligarquia tinha o poder econômico, principalmente do estado de São Paulo, em suas mãos. Getúlio não podia simplesmente excluir quem tinha o Brasil na mão. E se ele não pode excluir, ele não pode ferir as relações trabalhistas que os oligarcas têm com os camponeses, que, infelizmente, são relações de exploração. Mas uma coisa é certa, a urbanização do Brasil, ela aumentou aos montes, e aí que é o grande BO. Não o BO enquanto condições econômicas, porque a urbanização do Brasil fora feita de maneira desorganizada. Não que em outros momentos nós tivemos alguma organização. Mas a considerar que o Brasil estava começando o seu processo de urbanização, poxa, por que então ser desorganizada? Porque você tinha o discurso da industrialização como ideia pulsante para o desenvolvimento econômico. Ah, é claro, gente. Estávamos entrando em 1930. Os países da América Latina olhavam para os Estados Unidos durante a década de 20 sobre o seu programa do American Way of Life, onde o consumo é a vida, é a base. E este consumo era pautado pela industrialização. Por que aqui eu não vou fazer? Então foram 10 anos. Ah, mas a quebra da Bolsa de 29 mostrou que isso não foi certo. É, mas só em 29. 9 anos. 9 anos vivendo o consumo a todo vapor. É claro que você vai trazer essas condições de indústria enquanto progresso. Não tinha como. E indústria precisa de pessoas e a população começa a se concentrar na cidade. E no caso foi fácil. Pensem comigo, grandes mestres. Você acha que... Deixa eu aumentar aqui, ó. Se Getúlio Vargas articulasse, por exemplo, as lutas camponesas, os camponeses não iriam para a cidade. Abram a cabeça de vocês. Se ele está criando uma estrutura de desenvolvimento industrial, logo eu preciso dessa mão de obra. Essa mão de obra vem da onde? Do campo. A população brasileira estava no campo. Se o campo estiver bom, funcionando, tudo perfeito, o camponês não sai do campo. Agora, se o campo estiver zoado, ele sai. Se ele sai, ele pratica coisas do rural. E se ele pratica coisas do rural, eu aumento a urbanização. Se aumento a urbanização, eu consigo a ideia do desenvolvimento industrial que eu sempre quisera aqui no país. Ora, perceberam? Perceberam? Não tem como você dar a estrutura para o camponês neste momento. Não. Aí as pessoas vão virar e perguntar, mas Getúlio deu a estrutura camponesa... Getúlio atendeu os pedidos dos trabalhadores urbanos. Claro, as pessoas estavam concentradas, eu precisava de desenvolver a indústria, e muitos trabalhadores urbanos concentrados no mesmo lugar podem gerar tensões sociais muito graves. E se gerar tensões sociais muito graves no mesmo lugar é tipo V de vingança, tudo explode. Diferente dos trabalhadores rurais que estavam desconcentrados, descentralizados em vários espaços do país, nem comunidade política ainda tinha. Mas, dentro desse contexto, os trabalhadores começam a ser notados. Começam. Quais? Os trabalhadores começam a ser notados. Quais trabalhadores estão sendo notados? Presta atenção. A urbanização está acontecendo. E com a urbanização, você começa a ter um aumento dos sindicatos. Importante, amores, vocês sabem. Os sindicatos foram sindicatos de trabalhadores urbanos. Foram sindicatos de operários. Foram sindicatos daqueles que trabalhavam dentro das indústrias. Aqui ainda não há discussões de formações sindicais no campo. E a esses sindicatos conseguiram conquistas como direito ao voto para quem era alfabetizado, a consolidação das leis do trabalho. E é tudo isso sobre o clarão da venda via departamento de imprensa e propaganda que Getúlio apresentava à população como pai dos pobres. Tudo isso
para os urbanos. Tudo isso para o contexto urbano e industrial que o Brasil estava se pondo. Enquanto isso, os camponeses continuavam ainda isolados, marginalizados, excluídos de todo o processo. De todo o processo. Importante, vocês bem sabem, que os sindicatos foram cooptados por Getúlio Vargas. Viraram quase que sindicatos de Vargas. Tanto que o próprio Ministério do Trabalho só reconhecia aquele sindicato quando o próprio Ministério do Trabalho trocava ideia com o presidente do sindicato e uma troca de figurinha. O núcleo do governo inteiro estava no Ministério do Trabalho. Entretanto, amores, a população camponesa ela vai ficar marginalizada ainda mais. Ainda mais. Durante a primeira passagem de Getúlio Vargas ao poder, é claro que a gente começa um processo de industrialização, se comparado a outros momentos da história do Brasil, muito grande, mas ainda é uma industrialização muito tímida. Mas nós sabemos que o grande boom mesmo, que vai colocar o Brasil nos holofotes mundiais depois da Segunda Guerra Mundial, vai ser na segunda passagem de Getúlio Vargas e, claro, com continuação ao governo do mineiro Juscelino Kubitschek. Percebam. A partir de 1950, há uma intensificação da industrialização. Mais uma vez, uma intensificação da industrialização. E como que vai acontecer? O Brasil vai desenvolver uma estrutura de bens de consumo. E aí, gente, qual era a lógica? Bens de consumo. Bens de consumo para os produtos, eram produtos para atender às necessidades das pessoas que estavam na cidade. Logo, eu vou produzir para quem está na cidade, atendendo o CLT de quem está na cidade e do trabalhador que está na cidade. Importante. Eu não estou aqui falando para vocês que, às vezes, por um erro aí, um contexto, uma vírgula solta, deve pensar, nossa, então os trabalhadores das indústrias nas cidades estavam bem. Nossa, porque eles estavam ganhando direitos, eles trabalhavam, recebiam bens de consumo, tal. Não. Só que eles estavam menos pior do que os camponeses. Os trabalhadores urbanos também estavam excluídos. Só que, sobre a tutela do Ministério do Trabalho, sobre a tutela do sindicato, sobre a tutela da consolidação das leis do trabalho, eles estavam mais seguros juridicamente em relação aos camponeses. Percebam? Como que funciona essa industrialização brasileira? Então esse é todo um contexto histórico. Funcionava da seguinte maneira com o governo de JK, amores. Eram três figurões. Então era o Estado, então JK financiando todo o desenvolvimento industrial do Brasil. Desenvolvimento industrial. Desenvolvimento das cidades. Em momento algum se olhava para o campo. Aliás, a estabilidade do governo de Juscelino Kubitschek, que às vezes os livros didáticos colocam, é um claro e notória discussão historiográfica, onde os camponeses naquele momento nem apareciam nos livros de história. Porque quando se põe o governo de JK, ele é estável porque a história só está olhando para a cidade, porque o campo estava pegando fogo. Porque quando ele articula todo o desenvolvimento industrial, ele vai criar condições para as multinacionais se instalar nos grandes centros, mais uma vez excluindo os camponeses. Então ele cria essa condição, pega os burgueses industriais com o capital privado e traz o capital estrangeiro. Aí vocês já sabem da história, né, gente? Aí vocês já sabem. Pode vir capital estrangeiro, pode vir. Aqui tem tudo. Aqui tem mão de obra. E aliás, mão de obra para Juscelino Kubitschek nesse contexto era perfeito, velho. Porque como você está excluindo ou aumentando mais ainda a concentração fundiária, porque você aumenta. Porque se você, enquanto Estado, não vira os olhares para o que está acontecendo no campo, aquele que é poderoso vai continuar poderoso.
O Estado, ele tem esse papel também. O grande problema é que quem compunha o Estado era a oligarquia. A oligarquia nunca saiu do Congresso. Nunca. 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 E aí, com esse êxodo rural vindo para a cidade não é porque eles queriam. Não é porque. A gente tem um discurso um discurso preconceituoso muito grande. Às vezes a gente olha para aquele imigrante que está praticando o êxodo rural e vira e fala: tá vindo porque ele quer morar na cidade. Porque a vida na cidade é uma vida de luzes, é uma vida de progresso, é uma vida industrial. Ele não quer mais aquela vida do campo. Não. Ele tá indo pra cidade porque o campo já tirou tudo dele. Tudo. E aí ele vai pra cidade. E aí na cidade ele não tem mais terra. E aí na cidade ele fica submetido. E aí na cidade ele tem que trabalhar para aquela indústria multinacional. Na cidade ele vai trabalhar para aquela indústria multinacional que vai ganhar um pequeno salário. Aquele pequeno salário ele vai comprar um bem de consumo daquela indústria multinacional. Aquele bem de consumo que ela comprou vai fazer com que a multinacional lucre mais. Só que aquele cara que agora está trabalhando vai conseguir voltar para o campo? Não vai conseguir mais voltar para o campo, porque agora ele tem que pagar aluguel. Não, é isso que está acontecendo. E aí, qual a primeira impressão que nós temos quando a gente está pegando a olhares muito, muito louco? Muito bem, isso aqui que eu quero destacar a vocês, amores. O aumento da industrialização não significou a marginalização da classe oligárquica. Eu vou ler novamente. O aumento da industrialização não significou a marginalização da classe oligárquica. Amores e amoras. É quase isso, gente. A Unicamp e a FUVEST gostam de trazer. Por que a Unicamp e a FUVEST vai fazer? Mais a Unicamp, tá? Mais a Unicamp. Então, uma dica para vocês. A FUVEST, ela ainda, às vezes, dá o que o professor passa na sala, o que tá lá no livro. A Unicamp, ela é meio um pouco diferente. A Unicamp vai fazer assim. Deixa eu ver aqui. O que o professor não vai ensinar? Ele não vai ensinar isso. É isso que eu vou dar. Por quê? Quando você começa a estudar JK, o que você estuda? Industrialização multinacional, industrialização multinacional, blá, 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 plano de metas, mercado consumidor, mão de obra, isenção fiscal. É isso. Tá certo, amores. Não tá errado. Só que isso fica tão dentro da sua cabeça que na hora que tu chega numa prova e fala industrialização, é claro que a classe oligarca, é claro que os latifundiários perderam o poder, porque o negócio do Brasil agora era só indústria. Você vai lá e assinala com todo gosto e aí você se dana. Por quê, amores? Para a JK garantir esse fluxo populacional, ele precisava de manter essa estrutura de desigualdades no campo. E, além do mais, o Brasil, ele estava se industrializando. A economia do Brasil era uma economia agrícola. As divisas, o PIB brasileiro era do campo. Você não podia excluir aquela população. Você não podia excluir os oligarcas. Então você fingia que não via e eles continuavam a explorar, a produzir. Política, ora, da mesma maneira que GV não excluiu a oligarquia e a oligarquia continuou no Congresso, JK fizeram a mesma coisa, amores. A mesma coisa. Pensa comigo, amores. Você, enquanto presidente, sabe que a divisa do seu país vem do campo. Você vai excluir os camponeses? Não vai. Não vai. Pelo contrário, vai rolar uma aliança quase que embrionária entre JK e os latifundiários. Porque se JK traz multinacionais e traz esse contexto industrial, eu também posso industrializar o campo. E se eu posso industrializar o campo, logo eu, enquanto latifundiário, vou aumentar mais ainda a minha produção. E se eu, enquanto latifundiário, aumentar mais ainda a minha produção, maior é o meu lucro. E o melhor, eu ainda tenho condições de substituir
esses camponeses que vez ou outra me dá dor de cabeça por máquinas. Oh! E se eu substituir por máquinas, a minha produção vai aumentar. E se minha produção aumentar, eu aumento as divisas do país. E se eu aumento as divisas do país, eu consigo financiar mais ainda a industrialização do Brasil. E JK consegue atender todos os pedidos, os 30 planos de metas que ele havia posto durante a sua plataforma política. Sim. E JK é de uma escola que pertencia à República Velho. JK é mineiro. Ele estava posto com o Partido Republicano Mineiro. E aí, amores, eu trouxe para vocês esse livro, gente. Você paga num sebo virtual R$10 e é muito bom. A Economia Brasileira, Crítica à Razão Dualista. Por quê? Esse livro de Francisco Oliveira, ele vai trazer essa relação muito importante que o Brasil, ele sempre fica com essa disputa. Campo, cidade, cidade, campo, campo, cidade, campo. E aí eu encontrei essa citação tão legal que eu falei, vou levar para minha aula. Ele diz o seguinte: esse deslocamento de poder entre a burguesia industrial e a oligarquia agrária não provocou uma ruptura total no sistema, mas sim uma nova conformação do pacto estrutural entre as classes. Não provocou uma ruptura total no sistema. Não provocou. Foi um acordo entre amigos. Eu sou latifundiário, você me oferece a indústria, eu trago as máquinas, eu aumento a produção agrícola e você, JK, consegue ter mais divisas econômicas para manter os seus planos de meta, os planos que você havia posto de educação, infraestrutura, energia elétrica. Isso é importante. A oligarquia se manteve. E agora, mais junto ainda. Porque como o desenvolvimento industrial via JK se pautava por esses três fatores: Estado, capital privado nacional, capital privado estrangeiro, você precisava de garantir o capital privado nacional. E quem tinha o capital privado nacional? Os latifundiários. Ah, mas os latifundiários investiram nas indústrias? Como assim? Não é possível. Na República Velha, antes de 1930, a oligarquia rural não queria, em hipótese nenhuma, a industrialização. Mesmo porque a produção do café na República Velha ia de vento em popa. Entretanto, com essa articulação de poderes pós-Segunda Guerra Mundial e com a industrialização aumentando, a própria oligarquia percebeu que essa industrialização traria mais divisas a ela, principalmente se mecanizar o campo. Porque aí a produção vai continuar, eu vou aumentar o meu lucro e eu vou continuar no poder. Isso é muito importante. E aí eu vou trazer algumas relações. Amores, é assim. Discutir ligas camponesas não dá assim para trabalhar com a cronologia. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Então vocês vão perceber, galera, que eu tô aqui na década de 60, agora eu vou voltar para a década de 30, depois eu vou... Então vamos dançando aqui. Uma coisa é muito claro, gente, até para fundamentar este slide que eu vou pôr a vocês. Percebam, era o contexto histórico do Brasil. Um país que procurava se industrializar, mas ainda tinha suas pautas econômicas todas voltadas no campo. Este era o contexto do Brasil. Entenderam? A partir de agora, vocês começam a perceber o porquê os camponeses, dia ou ano após ano, vinham se marginalizando, vinham se excluindo e a mando e a controle do Estado. É meio louco pensar, amores. Olha que paradoxo. Você pega GV, você pega JK, aí fala indústria. Aí
que vem a cabecinha de vocês? Os burgueses industriais se deram bem e os latifundiários se deram mal. Não, pelo contrário. No governo de GV e no governo de JK, os latifundiários se deram muito bem. É um paradoxo, porque você tem uma política que é voltada à industrialização e quem se dá bem é o latifundiário. E aí nós vamos entender o porquê. Esse era o contexto, amores. Isso era o que estava acontecendo. Então, como o campo começa a aumentar suas reivindicações? E aí eu quero convidar vocês a analisar isso. Primeiro ponto. Gente, a estrutura é o seguinte. Entre 1930 a 1940, há uma crise na exportação do açúcar muito grande. É claro que se a gente pegar a história do Brasil, o açúcar, ele teve o seu auge mesmo, pegar toda a história do Brasil, tá, amores? Então, eu peço licença para os parênteses, tudo bem? Pegar o seu grande auge lá no ciclo do açúcar, século XVII, século XVIII, inclusive vai levar a região Nordeste como protagonista de todo o contexto político, econômico, social, cultural do Brasil, sobretudo colônia. Mas, mesmo com esse deslocar produtivo, açúcar, ciclo do ouro, ciclo da borracha, ciclo do café, a produção do açúcar continuou muito forte ainda, principalmente lá no Nordeste. Aliás, o Nordeste manteve durante muito tempo o mesmo modelo do Brasil colônia, o mesmo modelo da casa de engenho, da senzala, do moinho, da plantação de cana-de-açúcar, o mesmo modelo, o mesmo. A diferença é que depois de 1888, eles não tinham mais pessoas escravizadas. Legalmente não tinham pessoas escravizadas, né? Não tinham. Mas o modelo de produção era a mesma coisa. Só que em 1930 e 1940, o Brasil ele estava passando por uma reestruturação econômica do próprio campo. Haja visto que em 1929 há a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Sim, um dos produtos atingidos é o café, mas o açúcar também. Aliás, a partir do momento que você tem na sua pauta de exportação commodities, matéria-prima, qualquer quebra em bolsa de valores, tais como a de Nova York, a mais importante do mundo, vai atingir a você. Com isso, muitos, prestem atenção que agora é um momento importante, vocês vão entender as rupturas camponesas aí. Muitos latifundiários, eles perdem. Muitos latifundiários perdem o seu poder. E aí eles vão pegar as suas terras e dividir elas. Não é a reforma agrária. Vai dividir elas e vai arrendar. Arrendar eu vou alugar um pedaço da minha terra para camponeses. Aí o camponês, ele olha aquele pedacinho de terra lá no Nordeste e fala, caraca, velho, olha, vamos fazer o seguinte, fia, vamos alugar esse pedaço de terra, já que tá tudo certo, vamos alugar, a gente tá um pouco perdido, não é? Eles alugam essas terras e começam a produzir. Aí paga ali, vamos pensar o valor. Eu vou colocar um valor baixo aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, tá, amores? Aluga essa terra por 100 conto, fio. Tá bom, 100 conto tá, eu consigo trabalhar, eu consigo produzir. Mas aí, amores, vem a Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial e essa rearticulação do mundo, isso tem que ficar bem claro, essa rearticulação econômica, há um aumento do valor do açúcar. Agora é o BO. Em momento algum, o latifundiário, ele deu a terra. Não, ele arrendou. Quando há o aumento do açúcar, o latifundiário ele percebe que, peraí, se o açúcar voltou a crescer economicamente, aliás, as indústrias pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo as que estavam no continente europeu, começaram a se difundir, as demandas, muitos países que eram basicamente rurais começaram a se urbanizar, logo a demanda por açúcar mundial começou a aumentar e quem tem o açúcar vai ganhar mais dinheiro. E o Brasil, opa, a produção do açúcar estava crescendo. O latifundiário, ele percebeu, falou, peraí, minha terra tá arrendada, vai fazer o seguinte, velho, vaza, não, vamos voltar ao modelo de Brasil colônia, tudo é meu.
Viva a monocultura, viva a produção, tudo é meu, vou voltar. Vamos voltar. Só que muitos camponeses, cara, eles já estavam lá há mais de 10 anos produzindo. Aí o que os caras fizeram? Para retomar a terra, simples. Juridicamente a terra é minha, eu decido, vou aumentar o aluguel. Mas assim, eles aumentam o aluguel, aí onde que é aonde que você tem que ver em unidade. Juridicamente falando, o latifundiário não estava cometendo um crime. Porque se a terra é dele, ele estabelece o valor que ele bem entende. Mas socialmente, ele estava aumentando mais ainda a exclusão dos camponeses. Estava expulsando da terra. Os camponeses estavam sendo expulsos. E esses camponeses cada vez mais inflando os grandes centros urbanos. E aí, o latifundiário dava uma opção. Faz o seguinte, camponês, você não consegue pagar o aluguel? Vamos fazer o seguinte. Você trabalha aí na terra e aí, no final do mês, você me dá parte da sua produção. A condição para você ficar trabalhando aqui na terra é você trabalhar, você trabalha, a terra é minha, no final do mês você me dá. Que é o que a gente chama de, toma nota, tá gente? Toma nota. Que são os moradores de condição. Era isso, os camponeses, moradores de condição. Amores, isso não é Idade Média. Isso não é feudalismo. Isso é Brasil no século XX. Isso é Brasil, gente, pós Segunda Guerra Mundial, pós 1945. As pessoas ficavam presas à terra, produzindo. E no fim do mês, no fim da sua produção, eles entregavam parte da sua produção para o latifundiário. Gente, o mesmo modelo do feudalismo, velho. Tu está preso à terra porque eu tenho a terra. E tu vai entregar parte da sua produção para mim. Brasil, 1945. Em 1954, lá no Engenho Galileia, na cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, vai surgir a primeira associação camponesa, que depois vem a ser uma liga. Era muito mais fácil você se unir enquanto associação para o Estado te reconhecer do que você se unir enquanto liga, que viria a ser sindicato, porque aí são outras regulamentações e seu poder político de luta se torna maior. Em 1954. Só para vocês terem ideia. Vamos lá. Os movimentos do proletariado urbano, eles vão estourar no Brasil em 1917, as greves em São Paulo, 17 e 18. Só em 1954, os trabalhadores rurais começam a se articular. E eles não se articularam antes porque não queriam. É porque, gente, o campo está isolado. Imagina, cara, você tem um grupo de camponeses trabalhando numa fazenda X. A quilômetros de distância, você tem um outro grupo de camponeses trabalhando numa fazenda Y. É muito difícil você ter essa conexão. O trabalhador urbano, não. A fábrica A fica do lado da fábrica B, que por sua vez está do lado da fábrica C. Então eles olham e falam, cara, eu tô sofrendo, é mais fácil se articular. Mas em 1954 foi o tiro de misericórdia. Trabalhadores rurais tomaram para si, o engenho Galileia e falou, para, tô tentando, tô mostrando, eu vou resistir. E aí é lá que a gente vai ter essa foto. Provavelmente vocês já viram essa foto. Opa, aqui, ó. Provavelmente vocês já viram essa foto em algum vestibular ou algum professor ou professora dando aula a vocês. Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco. Essa era a sede. Olha, olhem a simbologia da foto. Olhem. Percebam. Olha toda a simbologia, todo o desenho.
Então você tem trabalhadores que tomam o engenho da Galileia para si, e organizam em 1954, em Pernambuco, esta primeira liga, Associação Camponesa. Bom, vamos para as ruas. A partir desta tomada, e eu quero que vocês tomem nota, amores, da fazenda de Galileia, do engenho de Galileia, os camponeses, eles percebem que a luta deles não pode ficar concentrada no campo. O campo é muito isolado. O campo, para o latifundiário meter seus capangas de um lado e do outro e meter bala, é 2 palitos. Nós temos que ir para as ruas, temos que ir para os centros urbanos, temos que ir para onde está a população. E aí, olha que sacada. Vamos sair, porque querendo ou não, amores, quem estava na cidade não sabia o que estava acontecendo no campo. Aliás, hoje, amores, eu não sei quem mora, eu tô no contexto urbano, eu não sei o que acontece no campo. Pra gente ficar sabendo o que acontece no campo, a gente só fica sabendo se alguém do campo vem na nossa orelha e fala, velho, tá acontecendo isso. E foram o que os camponeses fizeram. Eles foram para as ruas, e aí, com as ruas, começaram a organizar marchas, comícios, greves. Qual era a ideia dos camponeses? Ampliar a base de apoio. E essa base de apoio, eles queriam principalmente que os sindicatos, os trabalhadores, os proletários, os operários, das pessoas que trabalhavam nas indústrias, estivessem junto com eles. Porque, gente, a base de luta era a mesma. Condições dignas de trabalho. Condições dignas de trabalho, com a mais, que é a reforma agrária. É nesse contexto que se apresenta e se amplia o debate a nível nacional agora. E é nesse contexto, na década de 50, principalmente durante o fim do governo de GV e o decorrer do governo de JK, que as discussões começam a tomar as ruas entre latifúndio e reforma agrária. E o mais louco, que eles conseguem base de apoio na cidade. Por quê? Muitos que pertenciam aos sindicatos das lutas operárias eram aqueles antigos camponeses que, devido aos problemas que a gente já mencionou, havia praticado o êxodo rural. Então, o próprio operário enxergou nas discussões entre latifúndio e reforma agrária a possibilidade dele também puxar o bonde, porque ele teria a chance de voltar para sua terra. Peraí, se acontecer a reforma agrária aqui no Brasil, eu tenho chance de voltar para minha terra. Aí você deve pensar, mas ele é do Sindicato dos Operários? Ora, ele é ali. Ele faz parte da classe proletária, professor Maglini. Por que ele vai lutar ao lado dos camponeses? Primeiro, ele vai lutar ao lado dos camponeses porque eles são trabalhadores. Pronto. Trabalhadores. Trabalhador, gente, vive a mais-valia todos os dias a toda hora. Trabalhador é explorado. Ah, mas os trabalhadores urbanos não eram tão explorados. Eram também. Porque por mais que as leis trabalhistas estavam postas, cada fábrica faz o seu jogo. E quando os camponeses chegam na cidade, levantam as faixas e falam, é o seguinte, a gente está sofrendo isso, nós não temos CLT, nós não temos direito algum, e além do mais, nós não temos terra. Somos trabalhadores rurais e não temos terra. Logo precisamos da reforma agrária. Perceberam? É claro que os operários vai olhar e falar, pô, velho. Só que aí a gente entra com uma discussão também muito louca. Gente, aqui a gente tem algumas discussões políticas muito grandes. Por quê? Era uma linha muito tênue. Porque parte da produção brasileira
era agrária. Por mais que você vinha desenvolvendo essa indústria, colocando algumas máquinas, ainda, gente, era o começo de tudo. Se você continua a perder o camponês para a cidade, logo você também está perdendo mão de obra no campo. E se você continua a perder o camponês para a cidade, vai faltar insumos econômicos para o Brasil. Não é nem comida, tá, gente? Porque comida se produz. O que falta é insumo econômico e a distribuição de comida que é bem concentrada. Vocês sabem disso. E olhem bem esse cabra. Francisco Julião. Tomem nota, tomem nota. Ele basicamente foi quase que era uma luta solo, amores, no Congresso. Ele era a representação política dos camponeses no Congresso Nacional. Francisco Julião, advogado e deputado estadual. Era a representação política dos camponeses no Congresso Nacional no fim da década de 50. Sim. Aliás, foi ele que auxiliou na fundação da Associação de Galileia. Foi ele que organizou esta tomada do engenho de Galileia e a associação. Inclusive, a formação da associação e não de um sindicato tinha uma estratégia política, porque a partir do momento que você leva uma associação, você não necessariamente precisa de passar por todas as regulamentações do Estado, tal como um sindicato deveria passar. E ele diz o seguinte, e por isso ele vai protagonizar Francisco Julião. Ele começa pelo Partido Republicano e depois ele vai para o Partido Socialista Brasileiro, isso é importante. Ele tem atritos muito grandes com a Igreja Católica, que também queria manter essa estrutura de silenciamento do campo. A Igreja Católica já havia perdido a classe operária na cidade há muito tempo e queria manter essa ideia messiânica de salvadora para manter. E ele dizia o seguinte: a reforma agrária é um meio de quebrar o poder dos latifundiários, colocando o campesinato como ator político no país. Gente, se você divide as terras e oferece para aquele camponês capacidade de produção, logo aquele camponês vai produzir. Se aquele camponês vai produzir, ele vai gerar divisas econômicas. Se ele vai gerar divisas econômicas, ele tem poder de discussão política. Ah, mas é claro, política é política, economia é economia, não dá para você colocar no mesmo pacote. Mas, dentro do modelo que o Brasil se estruturou desde sempre, o poder econômico decide o poder político. E como você vai conseguir levar, olha só, protagonizar a política para o camponês que não tem terra, não consegue produzir? Você vai olhar, o cara vai manifestar, vai falar, você está fazendo o quê? Você está produzindo o quê? Nada, a terra é sua, não é. Diferente, por exemplo, dos operários, que eles estavam na fábrica. Eles podiam quebrar as fábricas. Eles podiam parar de produzir. Ah, meu Deus, se eles parassem de produzir, a estrutura era grave. Então eles tinham este poder político maior em relação ao poder político dos camponeses. E Francisco Julião foi reeleito, tá, gente? Ele ficou vários anos no Congresso lutando pela reforma agrária. A luta dele não foi em vão, tá? Porque isso começou a levar para o mundo. Lembra? Para o Brasil. Lembra que a partir do momento que os trabalhadores camponeses começam a se articular entre si, outros que outrora estavam soltos na periferia, marginalizados nas fazendas gigantes, começam então a também lutar. E a gente vai ter um momento perfeito. Quer dizer, o perfeito, a gente vai ter um momento, não foi perfeito. É que acabou auxiliando para o que viria a acontecer na década de 60 e vocês já vão chegar, mas não foi perfeito. Há uma crise na produção do café, vocês sabem disso.
A década de 50, superprodução, há uma crise na produção do café, sim. E o Brasil ainda tinha sua pauta agrária exportadora e muito vinculado no café. Inclusive, isso é um dos motivos, amores, que leva tanto o GV quanto o JK a investir na industrialização. Porque a sua centralidade econômica, que estava no café, entra em crise. Outro ponto de observação. Ninguém faz uma industrialização de maneira gratuita. Ah, JK decidiu. Vou fazer. GV decidiu. Não. Você perde o poder do café. E este perder do poder do café te leva a uma produção industrial. Bem? E essa crise do café vai ser uma situação muito complicada para aqueles camponeses que já estavam marginalizados. Porque vai rolar uma expulsão dos colonos. É óbvio que os latifundiários eles não vão ficar com trabalhadores rurais sem vender o café. Não quero. Sai fora. O latifundiário vira e vaza. Na verdade, o latifundiário dá aquela opção. Você quer arrendar a minha terra? Se quiser alugar um pedacinho para você produzir, pode. Se não, você vaza. Você quer ser servo? Não dava nem para ser servo mais, porque o café estava numa crise. E voltante, importante aqui, tá, gente? Ah, quer dizer que os latifundiários, os barões do café, eles estavam se danando aqui? Não, gente, dinheiro, eles têm dinheiro acumulado, é capital acumulado. Eles só não conseguem produzir no outro dia, mas eles têm capital acumulado. Esses colonos vão inflar mais ainda as cidades, vão morar nas periferias. E aí, como a crise do café está posta, você não precisa daquele trabalhador rural toda hora, todo momento. Você só precisa dele na hora da plantação e na hora da colheita. A estes trabalhadores rurais, nós vamos dar o nome de boias frias. Então, os boias frias surgem no governo de JK. Surgem no final da década de 50. Eram pessoas que foram expulsas do campo e estavam morando na cidade, na periferia. Só que, tanto durante a plantação ou durante a colheita, eles eram chamados para um trabalho temporário, pegava ali um pequeno valor do latifundiário, boia fria, porque eles saíam da cidade com a comida quentinha, o arroz, o feijão e o ovo frito, 3 horas da manhã. Aí eles pegavam o ruralzão, o ônibus. Aí esse ruralzão ia até a fazenda, aí lá eles trabalhavam. 3 horas da manhã. Aí eles paravam para comer meio-dia, na marmita dele. Eles esquentaram a marmita 3 horas da manhã, eles vão comer meio-dia. Como que tá a marmita? Fria. E a marmita, eles davam o apelido de boia. Então, vamos dar sua boia. Por isso que eles chamavam de boias frias. Tudo bem, amores? Mas essa era a situação. Terminava o trabalho e eles retornavam. Sem nenhuma segurança, tá, amores? Sem nenhuma segurança. Nenhuma. É tipo, vem trabalhar, eu vou te dar o dinheiro no envelopinho, você se dana aí, tá tudo certo. Só que os movimentos começam a se articular no Brasil. Porque, querendo ou não, a luta de Francisco Julião e o conhecimento da tomada do engenho de Galiléia em Pernambuco, a associação em Pernambuco, outros trabalhadores camponeses começam a falar, cara, a gente tem que lutar. 1955, amores, lembrando que a história vai e volta aqui, tá? Não tem como, não é uma cronologia. Mas em Governador Valadares há uma formação de sindicatos. Gente, no caso de Governador Valadares, eles formam sindicatos, e sindicatos têm um valor de lei. Quando, em 64, a ditadura toma o poder no Brasil, filho, eles descem um couro nisso. Uruaçu, em Goiás. Em 1948, amores, o governo, beleza? O governo de Gaspar Dutra, o governo que sucedeu Getúlio Vargas, criou um projeto de integração no Brasil e, dentre isso, eles iam construir uma estrada que é a Transbrasiliana. Depois, nada a ver com o Brasil, a gente está falando de 1948. É a Trans, vão cruzar o Centro-Oeste. E lá rola atritos entre poceiros e grileiros. Aí é o que é muito legal.
O que acontece? Muitos camponeses tinham tomado posses de pequenas terras. Ah, o centro-oeste brasileiro, esquecido, vamos tomar posse dessas terras. Quando você passa esse projeto da Transbrasiliana, que era um projeto para entregar o centro-oeste a São Paulo e Rio de Janeiro, depois vai Brasília, o que acontece? As terras valorizam. Ah, tá passando um projeto. As terras valorizam, logo o que você pensa? Pô, fechou. Então, os colonos vão ganhar uma grana. Olha só que legal, os camponeses. Não. Aí vem os grileiros. Quem são os grileiros, amores? Quem são? Pensa comigo. Os grileiros são os grandes oligarcas. Eles têm a caneta na mão. Para montar aquilo com um documento falso, é 2 palitos. Só que os colonos lá também se articulam, principalmente sobre o comando de José Porfírio. Percebam? De José Porfírio. E, olha que interessante, há um atrito muito grande entre poceiros e grileiros, mas você sabe que quem vai acabar se dando bem são os grileiros. No Paraná, inclusive, vai ser o Paraná o berço do movimento do Sem Terra, mas isso já década de 80, tá, amores? Se inicia um projeto de colonização de territórios no Paraná, principalmente ali na região de Francisco Beltrão, Pato Branco, beleza? E esse projeto de colonização, ele é feito pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Essa Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que inclusive esta fotografia do lado é este processo de colonização, era uma companhia de capital britânico. E quando essa companhia chegava, sob a tutela do governador do estado, Ludopi, nossa, agora me deu um branco aqui. Enfim, sob a tutela do governador do Paraná, eles expulsavam, quase que no tiro, os caras que já estavam lá. Olha só, além da concentração fundiária, você ainda tem a grilhagem por parte do Estado em terras que outrora eram suas. E é muito legal que lá vai ser a primeira vez que esses trabalhadores camponeses, eles vão se juntar lá no que a gente chama de Assembleias Gerais do Povo. Pô, e é legal, né, cara? Porque se a gente fizer aqui um ensaio histórico, a gente fala em Assembleia Geral, a gente já traz a Revolução Francesa, né? Quando o terceiro Estado junta geral. E isso é muito legal. Então o povo, os camponeses no Paraná falam, vem cá, velho, junta. Cola. Não dá. Porque além de nós vivermos a concentração fundiária, a exclusão, quando a gente tem a terra, o Estado vem e dá porrada na gente, não dá. E aí, outro livro para vocês, gente. A Reforma Agrária no Brasil, História e Atualidade na Luta pela Terra, da Leonilde Medeiros. Ela dizia o seguinte: poceiros, arrendatários, foreiros, foreiros, amores, é a pessoa que alugava a terra também, tá? O cara que estava trabalhando, o pequeno camponês. Em diversos pontos do país, resistiam isoladamente à ação dos proprietários de terras. Lembra? Visando alterar regras de contratos já consagrados pelo costume ou expulsá-los da terra. Então, amores, é o que eu falo para vocês. Era muito falso. Era muito fácil ter o controle do camponês sobre a sua mão, porque eles estavam isolados. Isso só começa a cair, só começa a declinar quando começa, principalmente com a luta no Congresso, aos camponeses se reencontrarem, analisarem como luta, como unidade política. Agora o lance é nacional. A estrutura é essa. Então, olha só. Nós temos o Paraná expulsando seus colonos. Nós temos conflitos entre poceiros e grileiros do lado ali da Transbrasiliana. Nós temos a tomada de Galileia. Com isso, em 1953, olha só, mesmo antes da tomada de Galileia, você tem uma Conferência Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas. Essa primeira Conferência Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas
vai acontecer em São Paulo, mas vai ter envolvido São Paulo, Paraíba e Ceará. E qual era o objetivo disso? Criar uma entidade nacional. Uma entidade nacional. Quando a gente põe criar uma entidade nacional, é aquilo que eu tô falando para vocês. É mostrar uma unidade política. No próximo ano, em 1954, há o Congresso Nordestino de Trabalhadores Rurais. Amores, o Nordeste fora a região que mais sofreu com os processos de concentração fundiária. Todas as regiões sofreram, mas o Nordeste fora muito evidente. Inclusive, no Congresso Nordestino de Trabalhadores Rurais, eles colocam Francisco Julião como presidente de honra desse Congresso Nordestino. Só que assim, gente, Francisco Julião era uma figura, mais ou menos assim, é um político no meio de um monte de ruralista tentando aprovar uma reforma agrária. Vamos ser francos, qual seria a chance? Não varia, cara. E olha que Francisco Julião, ele por muitas vezes, ele levantou possível levante armado dos camponeses. Percebam? Possível levante armado dos camponeses. Quando a gente pega isso aqui, era muito difícil para Julião lutar por algo. E só para vocês entenderem. Então imagina, você tem uma bancada ruralista, amores. Percebam? Uma bancada ruralista. Você tem todo mundo te circulando. E no meio você está lutando por uma reforma agrária. Você propõe uma reforma agrária para pessoas que têm a terra. Qual é a chance de um latifundiário pegar a caneta e falar: olha, eu vou pegar e vou dividir a minha terra? Ah, não rolaria. Mas a luta, gente, não foi em vão. Não foi em vão. Pois em 1963, já no governo de João Goulart, mesmo com essas lutas, há finalmente a assinatura do Estatuto do Trabalhador Rural. Amores, quando a gente fala Estatuto do Trabalhador Rural, logo o que vem à cabeça de vocês? Leis que regulamentam, que instrumentalizam o trabalhador do campo. E o que eram essas leis? 13º, férias, fundo rural, não é o fundo de garantia por tempo de serviço, eu chamava fundo rural, não é mesmo proporcional. Estabilidade ao trabalhador do campo depois de 10 anos de trabalho. Perceberam? É isso. É isso, amores. Então vocês começam a analisar todo esse contexto. Só que foi assinada em 63. Em 63, quando se assina o trabalhador rural, vocês vão perceber que o trabalhador rural ele era tensão no governo. O golpe militar vem na sequência. Não significa também porque eu assinei o Estatuto do Trabalhador Rural, porque de bate pronto os fazendeiros aceitaram. Não, vou dar um exemplo para vocês vão entender. Na hora que essa ETR está para o trabalhador rural, tal como a CLT está para o trabalhador da cidade. Não coloca como sinônimo, mas para entender esse rolê, tá bom, amores? Na hora que o latifundiário recebe a CTR, um monte de as regulamentações, o trabalho agora tem que ser digno, tal. Ele vai falar: quer saber? Ô camponês, vem cá. Não quero você mais aqui não. Muitos desses camponeses vão inflar os centros urbanos e o nível de boia fria vai aumentar mais ainda. Porque não há um planejamento. A luta a ETR fora importante? Muito. Mas a principal luta da reforma agrária ainda era algo que estava a se discutir, que é a distribuição de terras. Eu convido vocês para trazer, inclusive José Martins traz o contexto da Revolução, a Revolução Verde, tal como vocês apontaram, e eu trago essa citação para a gente caminhar já ao fim da aula, amores, para quem está dormindo. Vamos lá. As tensões sociais no campo e a luta pela reforma agrária foram parte importante
de um processo mais amplo de efervescência social e política que desencadeou o golpe militar de 1964. Não foi sem razão que, dentre as primeiras ações do governo militar, além, claro, né, da repressão às lutas no campo e na cidade, criou-se o Estatuto da Terra. Percebam, gente, o quanto, enquanto os camponeses estavam quietinhos, tudo bem. Na hora que eles começam a ascender o poder, há um golpe militar. A primeira atitude do governo de Castelo Branco foi descer o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, ele veio como garantir o desenvolvimento agrário do Brasil e a reforma agrária. A reforma agrária não fora feita. O desenvolvimento econômico por meio da terra, sim. Inclusive, regulamentou mais ainda o campo para o latifundiário, excluindo mais ainda o trabalhador camponês. E aí, nesse contexto, vocês já sabem. É ditadura. É ditadura. Você sabe que quando a gente entrar, principalmente com o ato institucional número 5, aliás, não precisa nem do ato institucional número 5. Em 68, 69, tudo que era luta sindical, tudo que era liga, se tornou marginal. Só na década de 80, depois da lei de anistia, que você começa as lutas de novo. Ou seja, quando o trabalhador rural consegue a ETR, um ano depois ele perde a ETR. Percebam como a luta ela é constante? Eu não terminei. Vai ter a parte 3 dessa aula, amores. Eu tô na parte 2. Vai ter a parte 3. E a parte 3 vai ser da década de 70 até os dias atuais. Parte 1, eu discuti Brasil, Colônia e República nas ligas camponesas. Hoje, ligas camponesas de 30 até a década de 60. E a parte 3 vai ser de 70 até os dias de hoje. Beleza? Não vai ser amanhã. Muito, muito, muito obrigado, galera. Valeu demais. Lembrem-se, juntos sempre seremos mais fortes. E claro, até a nossa próxima aula.